E aí, pessoal, uma grande dúvida, uma novidade e o grande jogo, Grêmio e Flamengo, 21h30, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil que fala por si. Grêmio e Flamengo é um clássico histórico e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Dia de jogo, dia de ativo. Para você melhorar aí na hora H, estar muito pronto, Ativo é a solução. Apimente a sua relação 100% natural, sem contraindicação, que você compra aqui pelo link na descrição. Ativo. Não deixe de ter o seu, gente. É uma barbadinha. Tu vai mandar um WhatsApp, vai receber um desconto aqui por ser do CCD e vai ter na sua casa Ativo Ultra. Isso te dá energia. Gente, e o time do Grêmio tem uma grande dúvida, e a dúvida é ele mesmo, Luís Soares. No final do dia ontem ele relatou aí algumas dores no joelho e virou uma dúvida, e o ambiente interno de alguma maneira vai administrar o jogo hoje. O Grêmio, em razão disso, não divulgou a lista de relacionados, que tem uma novidade também, nós vamos falar sobre isso, porque Grêmio e Flamengo fala por si. Eu ainda vou falar mais sobre essa dúvida de Soares, o que ela pode representar, mas Grêmio e Flamengo representa uma história importante do futebol brasileiro. Título de 82 do Flamengo, aqui dentro do Olímpico na época, o Grêmio passando pelo Flamengo em 83 para conquistar a Libertadores, temos claramente aquela final do ano de 97 na Copa do Brasil e outros tantos enfrentamentos de vitórias de um, de vitórias de outro. Nos últimos tempos, duras derrotas do Grêmio. O Flamengo, com um bom time, venceu o Grêmio em decisões e venceu o Grêmio também em jogos importantes do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então, é jogo também de recuperação de espaço. O 5-0 do Flamengo em 2019 mexe até hoje com os gremistas, porque exatamente ali a gente esperava seguir e o Grêmio foi duramente batido. Um Grêmio de Renato Portaluppi, é verdade que um Grêmio já em linha descendente, mas aquela derrota abriu uma espécie de portal de dificuldades do Grêmio. E o último jogo do Grêmio contra o Flamengo, lá no Maracanã, o Grêmio fez enfrentamento, mas também perdeu, e perdeu bem, tomou 3-0. E aquilo ali deixou o gremista muito ressabiado. E hoje, me parece que as situações vão ser encaradas de forma diferente. O Grêmio tem uma grande dúvida, o seu principal jogador. Mas o Grêmio vai ter, mais uma vez, o apoio do seu torcedor. O torcedor do Grêmio estará em 50 mil, mesmo com o tempo como está em Porto Alegre. 50 mil na arena. E todo dia será especial. Todo dia. Nós, por exemplo, aqui do canal, vamos fazer esse conteúdo. À tarde já começamos com o café do CCD lá da arena, às 4 da tarde. Vamos fazer de um bar ali nas imediações da arena. Depois vamos para a jornada na Rádio Gaúcha. E ganhando o jogo, voltaremos para o bar e aí a gente vai fazer uma live da madrugada curtindo a vitória. Mas para isso, obviamente, precisa ganhar o jogo. Vamos fazer sorteio, vou levar a camisa para lá para a gente sortear para ganhar, se ganharmos o jogo. O que nós temos de informação sobre escalações? Com a dúvida de Soares, o Grêmio, que também colocou mais uma vez o Gustavo Gomes, um menino de 17 anos, que é um extrema para compor o grupo, mais uma vez ele está, mesmo que a gente não tenha o grupo, a gente sabe aí de um e outro, mas a dúvida é toda em cima de Soares, não tem o que discutir. O que o Grêmio vai fazer? Hoje volta o Vigia Sante, que é importante, o Ronald fica no banco, então o Renato deve utilizar o 3-5-2, o 3-6-1, com o André Henrique. Tem aí uma dúvida sobre a possibilidade do Ferreira, mas eu acho que vai o André Henrique. Então, se não for o Soares, é preciso dizer, Soares não está descartado. Só que ele apresentou essa dificuldade, estava tudo bem durante a semana,
ele apresentou essa dificuldade e aí veio, mais uma vez, toda aquela sombra, todas aquelas coisas, que nós vamos, obviamente, discutir durante todo o dia. Todo dia será de informações, de especulações. O Grêmio guarda e vai guardar até minutos antes a ida do Soares para o jogo. Eu acho que talvez a gente saiba um pouco antes, porque nós vamos estar na zona mista vendo a chegada dos jogadores, então a gente vai saber um pouco antes. Mas é jogo de mistério, e é assim que tem que ser. É decisão. Hoje eu brinquei na coluna que eu fiz em GZH de manhã, nada de sorrisinho, nada de resenha. O Flamengo é adversário, é contra o Grêmio e nós gostamos assim. Entendeu? Não tem conversa. Nós temos que ir lá concentrados, se precisar fazer suspense, se precisar botar o Soares de helicóptero, vamos botar. E assim nós vamos ter até a hora do jogo essa dúvida. Escalação provável: Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Vijaçante, Carbajo, Cristaldo, Bitelo e Reinaldo, os 6 homens no meio, com os 2 volantes e o Cristaldo, Bitelo confirmado, e aí na frente eu acredito que se não for Soares, vai o André Henrique. E o adversário de Jorge Sampaoli, o que podemos falar? Tem dúvidas, é um time que tem algumas dificuldades. Ontem perdeu também o Davi Luiz, então Matheus Cunha, o Wesley de um lado, muito bom jogador, e Ayrton Lucas do outro, muito bom jogador. Os 2 laterais jovens do Flamengo são muito bons. A zaga vai ter o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, sem o Davi Luiz. E o meio-campo eles não têm o Gerson. E perderam um outro volante também. Então eles vão com o Alan, contratado junto ao Atlético Mineiro, jogador de base do Internacional. O Thiago Maia. E aí, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O quarteto mágico que de 19 para cá encanta o Flamengo. Nós conhecemos bem esses jogadores, nós vimos o poderio deles em mais de uma oportunidade e hoje nós temos que ganhar deste poderio. Essa é a realidade. E aí eu volto a olhar para a rua aqui, e volto a olhar para Porto Alegre, e volto a olhar para o Rio Grande do Sul, e volto a olhar para nossas raízes. As nossas raízes hoje precisam jogar. É em cima exatamente das nossas raízes hoje que esse jogo vai ser ganho. As dificuldades de suspenses com Soares, com outros jogadores, fazem parte do processo do jogo. Mas tem uma coisa que vai estar lá. E aqui está o segredo da discussão. A nossa história. O Grêmio hoje precisa da torcida mais uma vez. Assim como no último sábado a torcida jogou, hoje vai jogar em dobro, porque sabe tudo isso que eu falei e sabe que vai do fundo do coração. Sabe que, neste momento, o torcedor está, sem nenhuma dúvida, com um sentimento de revanche. O Flamengo nos bateu duramente nos últimos anos e hoje a ideia é de revanche. É de dar a volta, de recuperar espaço. Essa é a nossa lógica hoje. Vamos recuperar espaço, vamos fechar o portal, com Soares ou não. Hoje é concentração total. E aqui a figura do Renato, nosso treinador, ídolo do Grêmio. Hoje é dia de concentração total. Não vamos dispersar com a experiência dos flamenguistas. Vamos tentar. O Flamengo terá 4.000 torcedores também na arena. É jogo gigante. Dos grandes jogos do ano, talvez não tenhamos outro jogo deste tamanho. E assim, quando se entende isso, se vai para o enfrentamento. E essa, para mim, é a grande curiosidade da noite. O Grêmio precisa recuperar espaço. Enfrenta um grande adversário, ninguém discute. Ninguém aqui está discutindo o adversário. Agora, nós temos que fazer valer a nossa condição.
Nós temos que fazer valer a nossa realidade. Nós temos que fazer valer a nossa forma de enfrentamento dos problemas. E hoje é dia de Grêmio, sem sorrisinho. Hoje é dia de futebol raiz. Hoje é dia de ganhar na marra de 1-0 se precisar. Dia de Kahneman, de Vijaçante, de Soares e de quem quiser entrar no campo para jogar. Se o Soares tiver dificuldade, não for, que vá o André Henrique e faça história. Essa é a nossa história. Sair da dificuldade criando soluções. E quem sabe lá o Gustavo Gomes, o menino do Sub-17, também não entra para resolver. É assim o futebol. E a gente torce que tudo caminhe bem. Grêmio e Flamengo, 21h30. Não esqueça, tem um monte de conteúdo, tanto no Instagram como aqui. 16 horas nós vamos estar numa live, o Café com CCD, direto do ambiente do jogo. Depois entramos às 19 horas na Rádio Gaúcha e vamos até a hora que precisar. Lembrando que se ganhar o jogo, nós voltamos para o entorno da arena para comemorar a vitória, porque isso é importante também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.